Bem-vindos novamente ao canal Fortes, Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Meu nome é Afonso e nós vamos ver hoje a segunda parte do estudo bíblico que estamos fazendo sobre o inimigo de nossas almas, sobre o diabo. Por que é importante estudar sobre o diabo? Porque a nossa luta é contra ele. Diz Paulo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra os espíritos malignos que querem nos tirar da presença de Deus. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá? Então, como dito, o que a Bíblia nos revela sobre o diabo. Essa é a parte 2. O terceiro ponto, já falamos do primeiro e segundo ponto no vídeo passado, agora o terceiro ponto é quem apoiou o diabo nessa rebelião dele no céu. Diz a Bíblia que 1/3 dos anjos seguiram Satanás. A Bíblia não tem muita informação e detalhes sobre como isso aconteceu, mas Satanás convenceu 1/3 do céu, que eram anjos santos, que viraram demônios, que seguiram Satanás nessa rebelião, nesse engano contra Deus, né, ao fazer Adão e Eva pecarem. Vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 a 4, diz: Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Apocalipse 12, 4. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Então aqui a gente entende que estrela é uma simbologia de anjos no céu. Então ele arrastou 1/3 das estrelas, esse grande dragão que é o diabo, arrastou 1/3 dos anjos que se transformaram em demônios. Veja aqui como estrela significa anjos. Apocalipse capítulo 1, versículo 20 diz: Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui você vê que estrela é uma forma de descrever um anjo. Tá? Então ele levou 1/3 do céu com ele. Vamos ver aqui no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: E quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então aqui Judas nos revela que uma grande parte desses anjos que seguiram Satanás, que se tornaram demônios, eles estão presos nas trevas, aguardando o dia do juízo. Porém, uma outra parte está aqui, trabalhando em prol de enganar o máximo de pessoas para condenação, para levá-los também à condenação, como eles já estão condenados, o objetivo é levar o máximo de pessoas condenadas com ele, por isso que há tanto engano. Então aqui, quando Judas diz que eles não conservaram a sua posição de autoridade, ele está se referindo aos anjos que viraram demônios. Quarto ponto, onde o diabo fica hoje? Onde o diabo opera hoje? A resposta é por toda a terra. Nós sabemos isso por causa do livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Esses são os anjos de luz mesmo, os anjos de Deus. Eles se apresentam ao Senhor como uma forma, talvez um relatório, alguma coisa importante que eles se apresentam ao Senhor. E junto apareceu, e Satanás também veio com eles. Junto apareceu Satanás. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Então, nós sabemos hoje, nós vemos a influência demoníaca na terra, e nós sabemos que o diabo não está no inferno chuçando os condenados e rindo e recebendo lá as almas perdidas. Não, ele está aqui na terra com o objetivo, ele e os demônios, com o objetivo de enganar, criar o máximo de confusão para poder nos tirar do caminho correto, no caminho da santidade. Nós podemos ver isso em João 14:30. Jesus disse: Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele
Ele não tem nenhum direito sobre mim. Então aqui Jesus está descrevendo o diabo como o príncipe desse mundo. O príncipe, ele está no mundo reinando, porque ele não é o rei, porque rei é Deus, mas Deus permite que ele reine aqui nessa terra por um tempo, até o arrebatamento, até vir o julgamento final de tudo e todos. Porém, ele ainda está aqui nesse mundo. Então ele não está no inferno no momento, como muita gente acha. O diabo está aqui em cima, aqui na terra, no nosso plano, tentando nos enganar. Também vemos isso na passagem de Mateus, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e os seus esplendores. E disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrares e me adorar. Se te prostrares e me adorar. Então aqui o diabo está dizendo, tudo isso aqui eu vou te dar, ninguém consegue dar o que não tem. Então aqui nós percebemos que o diabo está aqui no mundo, reinando, e esse mundo pertence a ele. Mas por que esse mundo não está pior ainda? Cada ano, cada década que passa, está piorando, o pecado se multiplica, porém Deus ainda não permitiu que ele dominasse por completo. Porque o dia que ele dominar por completo, aí sim virá o juízo final. Vamos ver também aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então quem é o Deus desse mundo? O diabo. Então se ele é Deus desse mundo, é uma forma de dizer, ele reina aqui e ele está aqui, enganando. Mais um exemplo também achamos no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. O importante aqui é a primeira parte, mas o príncipe do reino da Pérsia. Aqui a Pérsia era a Pérsia era um reino forte na época de Daniel. Dominava praticamente todo o mundo. Então é uma forma de dizer o príncipe desse mundo, o príncipe da Pérsia, o príncipe que rege, que domina isso aqui com a permissão de Deus. Quinto ponto, a pergunta é, qual é o objetivo do diabo aqui na Terra? O objetivo dele é enganar o máximo de pessoas possíveis, porque ele já está condenado e ele não tem mais salvação, ele não tem como se arrepender. Então ele, por ser condenado, ele quer levar o máximo de pessoas com ele. E como é que ele leva as pessoas? Enganando, criando religiões falsas, criando doutrinas falsas, tudo para enganar e tirar as pessoas do caminho de santidade, do caminho de salvação. E com isso eu quero mostrar para vocês 5 formas que o diabo usa para nos enganar aqui na Terra. A primeira forma é quanto mais religião, melhor. Então o diabo quer criar, o objetivo é criar dúvida, é criar confusão, dizer, tem tanta religião aí fora, por que você acha que só Jesus pode salvar? Por que não Buda? Por que não Brahma lá na Índia? Por que não Maomé e Alá? Então há tantas religiões hoje que fazem a pessoa ficar confusa, e esse é o objetivo do diabo. Quanto mais confuso e quanto mais religiões erradas tiver, melhor, porque dessa forma as pessoas vão duvidar da credibilidade da Bíblia, porque já existe o Alcorão, já existem outros livros, e tudo isso é para botar em xeque, né, a Deus, Jesus, para dizer que Jesus não é o único Salvador, ou que não é nenhum Salvador. E na verdade nós percebemos essa jogada do diabo justamente porque a gente sabe que ele veio para enganar e para nos tirar do caminho correto. Uma das coisas que o diabo conseguiu colocar na mente das pessoas é aquele dizer, todas as religiões são boas, todas as religiões levam para o mesmo lugar. E isso ele bate palmas quando ele ouve esse tipo de afirmação, porque ele sabe que é mentira. O único que salva é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas que vocês podem achar. Não, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ali Jesus já tirou todas
as outras crenças e religiões de fora. Se você não crê que Jesus morreu por você na cruz e através do sacrifício dele da cruz você é salvo, então você está seguindo uma outra vertente que não vem de Deus. Como nós sabemos que o diabo veio para enganar? Veja aqui em Apocalipse 12, versículo 9, diz assim: o grande dragão, tá? O dragão aqui é a simbologia do diabo, foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então o que ele faz? Ele engana o mundo todo. A função dele é enganar, é mentir, é criar confusão. Então a segunda forma do diabo nos tirar do caminho de Deus é descreditando a Bíblia ou distorcendo a Bíblia. O primeiro passo é tentar descreditar a Bíblia como um livro ultrapassado, um livro antigo que precisa de atualizações, que não serve para nada, sendo que nós sabemos que a Bíblia ela fala conosco hoje como se estivesse falando, descrevendo situações de agora, de 2025. Então o primeiro passo é o diabo tentar descreditar. Como assim você acredita que um homem foi engolido por uma baleia e ficou 3 dias no ventre da baleia e depois viveu? Você não sabe que a Bíblia foi escrita por homens para dominar a sociedade? Enfim, são ataques que o diabo faz para tentar descreditar a Bíblia. Quando ele percebe que você acredita na Bíblia mesmo assim, que você vai seguir o que está escrito na Bíblia, ele usa outra tática, ele começa a distorcer a palavra de Deus, usando a própria Bíblia. Você não precisa seguir tudo que Jesus falou, basta ter amor, é um tipo de distorção. O amor é muito importante, sim, mas Deus, além de amor, ele é justo também. Nós temos que buscar a santidade. Não é apenas amar o próximo e você já está fazendo tudo o que Deus quer. Na verdade, Jesus resumiu os mandamentos dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas, primeiro a Deus, e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é amar o livro que ele deixou para nós, que é a Bíblia, amar o caminho dele, buscar jejum, oração, consagração, santidade. Mas não, o diabo quer distorcer dizendo: não, é importante só ter amor. Se você tiver amor pelo próximo, já basta. E não é essa a verdade da Bíblia. O terceiro jeito do diabo nos enganar é usar distrações. Hoje em dia nós temos videogames para jogar, muitos são viciados em videogames, perdem horas e horas jogando videogame, séries, Netflix e filmes em geral, horas e horas perdidas com isso, Instagram, e tudo isso nos tira dos momentos que nós temos que investir de oração, de busca, de leitura da palavra, de estudo bíblico. Então, uma das formas do diabo também nos tirar do caminho é nos dando um monte de distrações. Infelizmente, nós vivemos numa era que tem muita distração. Hoje tem shows, hoje tem shopping centers, hoje tem filmes, hoje tem séries para assistir em casa, videogames, como foi falado. Hoje tem uma variedade de opções que na época de Jesus não tinha, mas hoje, até na época de Jesus, o diabo usava distração, tentava tirar as pessoas da consagração, da busca a Deus, para fazer essas outras coisas. Hoje está mais fácil, infelizmente está mais fácil para o diabo, porque nós temos muitas opções nesse mundo moderno de hoje. Veja aqui o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35. Diz assim: e digo isso para proveito vosso, não para vos escravizar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Então perceba aqui que Paulo, há 2000 anos atrás, já está nos alertando sobre as distrações, porque nós temos que ter um momento. Jesus vivia em oração, então nós temos que ter momentos de oração, momentos de conversa com o Pai. A oração, ela alimenta a alma, é como a comida alimenta o corpo. Então o diabo quer nos distrair. Vai assistir um filme, vai assistir uma série, vai visitar um amigo, vai jogar um futebol. Então nós temos que tomar cuidado. Nada disso é pecado. Não estou dizendo que não deve ser feito, mas estou dizendo que nós temos que tomar cuidado para que isso não tome todo o nosso tempo e nós não tenhamos mais tempo para buscar Deus. O quarto jeito do diabo nos tirar do caminho é descreditar a sua própria existência. Veja a lógica disso. Se o diabo conseguir
te convencer de que ele não existe, ele tem um cheque em branco para agir na sua vida, porque você não vai saber o que está acontecendo, você não vai conseguir ver que é o diabo por trás armando e causando engano na sua vida. Então, uma das coisas mais marcantes que o diabo faz hoje, que está tendo êxito em vários países, infelizmente, é o descrédito da existência dele. Muita gente hoje fala, você acredita no diabo, eu nunca vi o diabo, eu não acredito no diabo. Mas é a mesma pessoa que diz que acredita em alienígenas e nunca viu também alienígena. Então você vê como o diabo cega a pessoa no mundo espiritual. Veja essa pesquisa da BBC News. Eles perguntaram no Reino Unido, nas ruas, perguntaram para as pessoas se elas criam ou não criam que o diabo existia. Veja aqui a reportagem de 6 de janeiro de 2014, eu vou traduzir para vocês. Diz assim: crença no diabo cai rapidamente, diz pesquisa. O número de pessoas no Reino Unido que acreditam no diabo baixou ou caiu dramaticamente, mostra a pesquisa. Uma pesquisa da YouGov descobriu que, apesar de 1/3 do público dizer que eles são frequentadores da Church of England, que é a igreja protestante na Inglaterra, apenas 29% deles acreditam no diabo. Apenas 29% da população que foi entrevistada acredita que o diabo existe. 30%, vamos arredondar, muito pouco. Você vê que o diabo conseguiu 70% das pessoas não creem que ele existe. Então isso dá um cheque em branco para ele, isso dá um poder grandioso, porque ele opera nas vidas, ele destrói os casamentos, ele destrói as famílias, ele introduz drogas e as pessoas acham simplesmente que é a vida, que é a sociedade, que não tem nenhum ser espiritual por trás, que no caso é o diabo, infelizmente. O quinto jeito do diabo nos enganar é atacar quem está no caminho certo. Se você está no caminho certo, você vai sofrer ataques pelo diabo. E ou ele te exalta, ou ele te humilha. Veja aqui um exemplo de o diabo operando na sua vida quando ele está tentando te exaltar. Ele diz coisas do tipo: você é rico demais para estar no meio desse povinho aí da igreja. Você é muito culto para acreditar nisso tudo que estão falando aí. Você tem PhD, você tem doutorado, você estudou no exterior. Por que você acredita nessas historinhas da Bíblia? Ele está exaltando você para que você saia do caminho. Você tem coisas mais importantes para atender, para resolver na sua vida. Por que você está perdendo seu tempo na igreja? Essa é a forma de exaltar. Quando não dá certo, ele tenta humilhar. Diz, você é um pecador, você não é digno de estar lá. Você ainda tem aquele vício, lembra? Você ainda fuma, você ainda usa droga, você ainda tem amante. Você não é digno de estar lá na igreja. Ou ele diz, ninguém vai te aceitar lá. O que você pode oferecer? Você não tem dinheiro, você não tem influência na sociedade, por que você vai participar lá, sendo que lá só entra gente importante, gente rica? Então o diabo usa várias artimanhas para nos enganar. Ou ele te exalta, ou ele te humilha. Essa é a quinta forma pelo qual o diabo usa para nos enganar, para tentar nos tirar do caminho. Agora vamos ao sexto ponto interessante sobre esse inimigo de nossas almas. A pergunta é, quais poderes o diabo tem? Então, primeiro eu quero começar dizendo para vocês quais poderes ele não tem. O diabo não tem poder de ler a nossa mente. Muita gente acha que o diabo consegue ler a nossa mente, mas não é verdade. Ele não lê a nossa mente, ele não tem esse poder. Ele não pode fazer nada sem a autorização de Deus. E ele não pode endemoniar um convertido. Se você nasceu de novo e você tem o Espírito Santo agora morando dentro de você, é impossível você se tornar um endemoniado. Como a gente vê em centros de Umbanda e em outros lugares, onde o espírito maligno entra na pessoa. Isso aí é impossível acontecer se você realmente é nascido de novo e tem o Espírito Santo dentro de você. Então ele não tem esse poder. Vamos ver agora os 7 poderes que ele tem de acordo com a Bíblia. O primeiro poder é
algumas doenças físicas. Algumas doenças físicas o diabo tem poder de infligir na pessoa, com a autorização de Deus. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 13, versículo 11, diz: E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Esse espírito mantinha ela doente por 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Na verdade, aqui Jesus está dizendo isso. Então, Jesus está dizendo aquela doença daquela mulher não é uma doença física, mas é uma doença espiritual. Tem um espírito que está causando aquela doença nela. Veja aqui em Jó, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então, o diabo tem esse poder de nos causar feridas e doenças, porém sempre com a autoridade de Deus. Agora, atenção, não é porque essa pessoa está doente que ela está sob domínio maligno. Não é isso que eu estou dizendo. Existem muitas doenças que são causadas mesmo pelo nosso estilo de vida e é parte do nosso organismo. Porém, existe sim doenças, como a gente viu aqui na Bíblia, onde a causa é um espírito maligno ou o diabo causando aquela doença, mas não é todas, tá? Não podemos generalizar isso. O segundo poder que o diabo tem é de endemoniar os descrentes, os ímpios. Aqui diz em Marcos, capítulo 5, versículo 15, diz assim: Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legiões de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Então aqui é uma narrativa de quando Jesus chega numa cidade, lá tem um endemoniado, são 2 endemoniados, que ninguém conseguia segurar eles, nem corrente, eles amarravam com correntes e eles estouravam as correntes tão forte, então eles estavam completamente endemoniados e Jesus expulsou aqueles demônios. Então, um dos poderes de Satanás é endemoniar pessoas que não estão andando na luz, não são nascidos de novo. Terceiro poder que o diabo tem é de fazer sinais e milagres. Infelizmente, isso faz com que muitas pessoas acabam crendo, achando que vem de Deus, mas na verdade não vem de Deus. São sinais e maravilhas e milagres e curas que o diabo tem poder de fazer. Vamos ver aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Aqui está dizendo que o diabo vem com sinais e com maravilhas enganadoras. Aqui Paulo está narrando após a tribulação, a grande tribulação, onde o diabo vai vir com o anticristo para reinar a terra, e lá eles vão fazer muitas maravilhas, milagres e curas. E aqui também temos o caso de Êxodo, que a gente percebe que o diabo tem certos poderes de maravilha, porque Moisés transformou a água do rio Nilo em sangue, e os mágicos de Faraó conseguiram imitar esse mesmo milagre. E imitou mais alguns milagres que Moisés fez, porém depois não conseguiram mais acompanhar. Mas isso mostra que o diabo tem alguns poderes de milagres e maravilhas. Quarto poder que o diabo tem é de controlar os elementos da terra: água, fogo, terra e vento. Vamos ver aqui em Jó, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse para Jó: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou. Então aqui, um dos serventes de Jó está trazendo a notícia para Jó que os filhos morreram. E morreram como? Um vento forte do deserto veio e derrubou a casa. Lembra que Deus já havia permitido que o diabo tocasse na família de Jó e nos pertences de Jó, mas só que não tocasse na vida de Jó. Então aqui a gente mostra, aqui o texto mostra que o diabo tem certos poderes sobre os elementos da terra. Quinto poder que o diabo tem também, de acordo com a Bíblia: prever o futuro, ou prever as tendências que irão acontecer. Veja aqui em Atos 16:16, diz: Certo dia
indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então note aqui que o diabo prevê o futuro. Ele tem poder de ver até certo momento no futuro. A Bíblia não relata em detalhes até quando ele consegue ver ou qual que é a visão que ele tem exata do futuro, mas aqui nesse texto de Atos mostra que essa escrava ela era possuída por um demônio e esse demônio conseguia prever o futuro. E isso fazia com que o mestre dela, quem era dono dela, ganhasse muito dinheiro. E aí diz a Bíblia que Paulo expulsou esse demônio e o dono da escrava ficou furioso porque ele perdeu essa renda e conseguiram com isso prender Paulo e Silas. Mas isso mostra como o diabo opera. Ele tem também poder de prever o futuro. Sexto poder do diabo é conhecimento profundo do ser humano. Ele está agindo na vida dos humanos desde a queda no Éden. Então ele tem um conhecimento vasto de como os humanos operam, o que nós temos de fraqueza, como cada personalidade age. Então ele é um psicólogo extraordinário, porque ele conhece a raça humana, conhece os desejos e os pecados que nós temos. Então, com isso, ele consegue enganar fácil as pessoas, porque ele tem esse poder de persuasão, porque ele sabe dizer exatamente o que você precisa ouvir. Vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 e 8. Diz: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Então ele volta a enganar, ele vai ser preso por 1000 anos, depois que o milênio passar, ele vai ser solto por um tempo, e nesse período de tempo, depois de 1000 anos, Deus reinando na terra, ele vem e ainda consegue enganar a humanidade, porque ele é um filósofo, um psicólogo fantástico, que ele entende exatamente como cada ser humano age, pensa, ou quais são as fraquezas que nós temos. Infelizmente, ele tem esse poder. E o sétimo e último é se transformar em anjo de luz. Ele consegue vir como um anjo para você, vir como um mensageiro de Deus para enganar e te dar uma mensagem falsa. Veja aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, diz o apóstolo Paulo. Até Satanás pode aparecer para você como um anjo de luz. Então, é muito perigoso essas religiões como os Mormons, que dizem que o Joseph Smith recebeu a visita de um anjo e esse anjo narrou para ele um outro evangelho, o evangelho segundo os Mormons. É muito perigoso porque é isso que Paulo está dizendo aqui, que tudo que foi revelado, tudo que precisava ser revelado já foi revelado na Bíblia. E nós já temos a revelação completa. Não existe mais novas revelações hoje. Então é perigoso porque essa religião foi fundada baseado numa aparição de talvez um anjo que Joseph Smith tenha visto, não sei, que narrou para ele um outro evangelho. Hoje nós vemos várias aparições de santos fazendo milagres. Temos que tomar cuidado porque o diabo, diz Paulo, também pode se disfarçar como anjo de luz, como um santo, vir na forma de uma pessoa super carismática, famosa, para nos enganar. Agora, voltando ao sétimo ponto, sobre o diabo. Aqui a pergunta é: o que o diabo quer dos humanos? O que o diabo quer de nós? O diabo quer ser adorado, venerado por nós. Ele quer ser Deus. É por isso que ele foi destituído, porque ele quis ser Deus, ele quis ser maior do que Deus, e enganou Adão e Eva para que entrasse o pecado no mundo e ele dominasse esse mundo como um Deus. Ele é um Deus desse mundo, mas é um Deus com D minúsculo e um Deus que logo será julgado e passará a eternidade em sofrimento, porque o verdadeiro Deus é Jesus, é o Criador que vai um dia julgar todos esses feitos do diabo aqui na Terra. Mas ele quer a adoração dos seres humanos. Por isso que hoje você vai em certos centros de Umbanda e lá é necessário trazer comida, trazer bebidas para aquela entidade. Por quê? Aquele demônio ele precisa se sentir como um Deus. E na antiguidade, na época
de Israel, do rei Davi, era o que faziam. Todos os pagãos traziam oferendas a Baal, traziam oferendas a Dagon. São vários deuses na época que exigiam essas oferendas, igualzinho é hoje nessas religiões que a gente vê por aí, satanismo. Todos têm que trazer sangue, trazer uma oferenda ao diabo, porque ele quer ser adorado como Deus. Veja aqui em Isaías, capítulo 14, versículo 13, diz assim: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Então aqui Isaías está dizendo que o diabo, está profetizando o que o diabo pensou em seu coração. Deus revelou que ele queria ser maior que Deus, ele queria erguer o trono dele acima do trono de Deus. Então é isso que ele quer hoje dos seres humanos, adoração. Veja aqui em Mateus capítulo 4, versículo 9, diz: e disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Então o que ele queria de Jesus? Apenas adoração. Me adore como um Deus, que é o que eu quero. Já pensou Deus me adorando? O meu Criador me adorando, né? Então isso mostra a prioridade dele. A prioridade dele é enganar e ser adorado pelos que estão enganados. Como eram e como é hoje as adorações ao diabo? Veja aqui, nessa imagem é o Moloque, que era um dos deuses de Canaã, e os pagãos traziam crianças vivas e ofereciam a Moloque, jogavam no fogo a criança morria no fogo ali, queimada, na frente desse Deus como oferenda a ele. E veja hoje o que acontece. Hoje nós temos essa entidade chamada Iemanjá, que nada mais é do que um demônio, e muita gente traz oferendas para esse demônio todo ano ou todo mês, não sei qual que é a exigência, mas o diabo quer oferendas, ele quer adoração, ele quer reverência dos seres humanos. O 8º ponto sobre esse inimigo de nossas almas é a pergunta: qual será o fim do diabo? Qual será o fim dele? O sofrimento eterno no lago de fogo, ele e os seus anjos. Veja aqui o que diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então não há dúvida que eles serão atormentados eternamente. E aqui terminamos mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Acione o sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Te vejo na próxima aula, onde continuaremos a leitura de Mateus.